Oi, gente, um prazer estar aqui hoje falando dessa série que, pô, tá causando rebuliço aí. Muita gente, né, que eu não esperava, né, tá falando da série, uma série que realmente, como a gente estava comentando aqui, é, fora do ar ainda, né, furou umas bolhas incríveis, assim, né, uma série que fala de uma banda dos anos 90, né, que para muita gente mais nova, pô, as pessoas não conheceram, né, passaram ao largo e tal, mas eu acho que a série ganhou assim muita força pelo poder humano mesmo dela, né, do conflito interno dessa banda, que é super interessante. Estou aqui com o Daniel Ferro, que dirigiu a ótima série Dar na Pedra dos Raimundos. Tudo bom, Daniel? Beleza, cara? E aí, André, pô, é um grande prazer falar contigo, porque você é um cara que não somente eu li muito na minha vida, mas eu sou um grande fã do Nirvana. Ah, Só que para legal. trazer e você tirou uma das grandes fotos, até falei que eu queria ter essa foto, e agora que eu vou até cobrar aquela grande foto do Live at Paramount lá, que eu acho uma das grandes fotos da história do rock, tá, cara? Ó, que legal. A do Kurt sorrindo? É, cara, que tá um contra-luz ali, né, cara? Eu acho É, aquela foto incrível. Eu sou um consumidor de Nirvana, assim, de biografias e livros. Pra mim, sinceramente, uma das grandes fotos do rock, aquela lá. pô, que legal. Brigadaço. Muitíssimo obrigado. E, cara, não é jogar confete, não, mas vou te falar que, assim, fiquei muito comovido com a sua série lá, né? Achei que a história do Rodolfo e do Digão, né? Eu passei os anos 90 inteiro morando fora do Brasil, então não peguei muito o fenômeno Raimundos, né? O que eu ouvi era assim, um virou crente. O outro é um mala, aquelas coisas muito arquetipais, né, que a gente recebe né, por tabela e tal. E a série vem mostrar que não é isso, né, cara? São pessoas com seus problemas, seus dilemas, né, suas, né? Você era amigo dos caras antes? Como é que você soube dos detalhes, assim? Ou você descobriu isso na produção do filme, da série? Não, na verdade, eu nunca fui amigo deles, né? Enfim, embora eu tive uma banda no início dos anos 2000, né? E a minha banda chegou a abrir o Raimundos e o Digão chegou até a ajudar a minha banda a procurar gravadoras ali no início da década de 2000, 2001, 2002. Inclusive, até uma história muito similar até ao que eles contam, que eles foram no prédio da Sony Music, né? Eles não falam que é Sony, mas foi na Sony Music. É, é. Eu também fui no prédio da Sony Music, tive uma reunião muito similar, e foi o Digão que me apresentou ao então Liminha, né, que era diretor artístico. Então, eu nunca fui amigo deles ali, embora o Digão ajudou muito a minha banda naquele início, mas aí logo depois que minha carreira audiovisual começou a pegar mais um movimento mesmo, aí eu tive um programa chamado Rock Estrada, e Uhum. aí que era, né, basicamente eu sozinho na estrada gravando o dia a dia das bandas. E aí eu peguei o Raimundos recomeçando ali em 2007, 2008. Então eu sempre me aproximei, né, deles ali. Eu sempre fui visto como aquele cara que teve banda, mas que também pegou uma câmera e começou a Tá, registrar isso, né? Até cito aquele filme, o Quase Famosos, que é aquele filme sim. do Cameron Crowe, que é o garoto, ele é o The É, Enemy, né? é. Eu até brincava, eu não era o The Enemy, porque eu tive banda, então eu era, era quase visto como um cara ali que também teve banda, já teve empresário, já teve gravadora, obviamente, né, muito irrelevante comparado a Raimundos, mas então eu sempre tive muito próximo nesse universo de captar e audiovisual, e eu acabei com o Raimundos mesmo. Eu gravei o Cantigas de Garagem, que é um DVD deles no estúdio, gravei o Acústico MTV na condição de diretor audiovisual, né? Sim. E, enfim, o Rockstrada durou 3 anos, depois eu tive o Popstrada, que foi no Canal Bis, o Contos do Rock, outros programas do gênero. Então eu sempre fui visto como aquele cara que estava antenado ali, né? E aí em 2020, quando eles fizeram aquela live que eles anunciaram que o Digão anunciou que voltou a falar com o Rodolfo, Sim. e aí logo depois eles foram no Pedro Bial, né, avisar que eles tinham retomado a amizade. Cara, eu Ó, me lembro que eu tive uma noite de insônia, e eu escrevi todo o tratamento da série naquela noite, olha e eu já só. sabia, da minha cabeça, eu já sabia aquelas histórias. Tá. De tanto ouvir eles falando e ouvindo os lados opostos, né? E em 2011 eu também gravei com o Rodolfo também, o Rockstrada, e o Rodolfo estava completamente longe da mídia, né? Você já estava já uns bons 6 anos sumido. E eu Sim. fui resgatar ele lá para gravar o Rockstrada, e eu viajei basicamente sozinho, ele numa doblô, assim, durante 3 dias. E ele ficou muito
ele se sentiu muito confiante, porque ele sempre era muito arisco, né, a imprensa, de modo geral, depois que ele virou evangélico. E sim, eu fiz um trabalho super honesto, não sensacionalizei nada, e eu acho que ele se sentiu confiante quando eu voltei em 2020, vamos contar a história? Ele falou, beleza, agora que já não tem mais nenhum tabu de falar sim. sobre isso, porque eu voltei a falar com o Digão e o Digão ao Rodolfo, então a gente decidiu contar com a história. Só que eu não imaginei que fosse abrir novas portas e tantas, talvez bueiros ali nessa É. história, que a gente acabou abrindo uns caminhos muito doidos. Assim. Agora, as entrevistas são muito legais, assim, né? Porque documentário brasileiro, de uma maneira geral, muitos deles, né? Assim, bom, você fez um monte desse, então você sabe, né? A gente já sabe mais ou menos o que a pessoa vai falar, né? Você já chega com um roteiro, né? Tipo assim, muito raro que você chegue e que você tenha uma surpresa total, assim. Agora, do ponto de vista do espectador, de quem estava vendo, muitas coisas que eles falaram ali eram surpreendentes, né? Como é que foi o processo dessas entrevistas, assim? Claro, os dois ficam muito emotivos, né? E me parece que as entrevistas elas foram todas feitas de uma vez só, assim, porque elas são todas no mesmo local, né? Por exemplo, a entrevista do Digão e a entrevista do Rodolfo, ela é uma sessão única ou você fez várias sessões? Não, vamos lá. Eu já de largada eu sabia que seriam pelo menos duas sessões de entrevistas com cada um, né? Eu acho que vale a pena a gente voltar para falar do Caniço, né? Em Sim, 2022 eu fiz o roteiro, de fato, né? Eu tive que me entregar antes de ter o sinal verde para fazer Globoplay, eu tive que fazer o que eles chamam de desenvolvimento, né? Que é é, fazer a Bíblia, que consiste basicamente no roteiro e no look and feel da série, apresentar o visual, o que a gente está pensando. E aí eu fiz umas entrevistas de forma remota, via Zoom mesmo. A gente ainda estava ali no finalzinho da pandemia, ali, é, né, 2022, isolamento. Então eu fiz remotamente, eu gravei na ordem. Primeiro eu marquei com o Digão, numa segunda-feira. Aí numa terça-feira foi com o Fred, na quarta-feira com o Rodolfo, e por sorte, na sexta-feira eu acabei marcando com o Caniço. E então foram entrevistas mais ou menos ali de umas 4 horas remotamente, que aí eu já passei toda cronologicamente a história do Raimundos. Só que com o Caniço, por ele estar num momento muito, ele estava brigando ali com a banda e tal, ele já abriu a gravação já muito nervoso, né? E como ele tinha sido o último dos quatro originais que eu já tinha feito o levantamento dos fatos, eu já trouxe muita coisa que eu já tinha entrevistado os outros para ele. Então, quase como uma cariação dos fatos, vamos dizer assim, né? E aí ele vem falecer, né, alguns meses depois daquilo. Então eu acabo usando na série essa entrevista, né? sim. Mas como eu já tinha levantado alguns fatos e tinha feito um bate-bola de coisas, de fatos que eu já tinha trazido dos outros membros, então acabou sendo muito rico. E ele estava muito nervoso, então ele estava muito querendo falar naquela entrevista, né? Então teve isso. Já E é com uma os outros, entrevista, só uma coisa, é gravada em áudio só, ou você gravou vídeo, porque só tem áudio, né, do Caniço, uma entrevista muito legal dele, cara. foi. Na verdade, eu tenho o vídeo, mas é exatamente como está aqui, entendeu? Tem um fundo, assim, mas ele É, gravou numa sim, salinha branca, feia, assim, com uma sim, impressora atrás, não estava legal. sim, Eu uso, na verdade, o único momento em on que eu uso ele dessa entrevista, quer dizer, 90% dos áudios do Caniço vem dessa sessão. sim, Só que eu só uso em on, ou seja, aparecendo a imagem, no último momento que vocês forem assistir novamente, para quem já assistiu, no episódio 5, um pouco antes dele morrer, na cronologia do episódio, aí ele aparece ele falando a seguinte frase, ele fala, sabe quando aí entra em on ele nessa casa, nesse lugarzinho, ele fala, sabe quando as pessoas vão sentir a sua falta? Quando você não estiver mais aqui. é foda. Aí fade to black, É, vem o Rodolfo e o Rodolfo fala do momento que ele descobriu que o Caniço tinha morrido. Então eu fiz de propósito entrar aquele momento em on, justamente para mostrar, olha, tudo que você ouviu dele, na verdade, não eram fitinhas. Ele estava ali comigo falando. Isso é o que claro. eu quis Sim, criar uma coisa dramática, né? E sim, sim, inclusive a referência até um documentário que eu adoro, que é chama About a Boy, do Kurt Cobain, sim. inclusive, né? Que é um documentário que ele fez com um fotógrafo, que é basicamente entrevistas que ele fez no quarto de hotel. O documentário não tem essa visual das fitinhas cassete, mas é todo em off, né? E eu achei que ele botava nas imagens, achei que funcionou muito bem. Então eu quis transformar todas as falas do Caniço em off, até mesmo porque 15% mais ou menos dos áudios foram de pesquisa. Tá. Então, para padronizar, eu decidi fazer tudo aquilo ali. Então, é a mãozinha do meu sócio ali trocando as fitas. Eu comprei no Mercado Livre um toca-fita cassete, que tem a luzinha, bem visual, assim, né? E montei aquela, para parecer que é um arquivão É. velho, né? De coisas largadas e esquecidas numa mesa. Né?
E as entrevistas dos outros Raimundos foram feitas. é, eu fiz de propósito, na verdade, né? Eu botei os três, a parcela dos três, quem sem ser o Rodolfo, num local completamente diferente do que os outros. Então, Sim. Fred, o Digão e a Adriana, que representa o Caniço, eles estão no mesmo estúdio que eu gravei no Rio de Janeiro, Tá. cada um em duas diárias. A Adriana acabou sendo na casa dela a segunda diária, tanto que é até um pouco diferente. O Rodolfo são em duas diárias também, são similares os estúdios. Um é um Tá. estúdio em Balneário e o outro é no Toca do Bandido, que é onde Tá. eles gravaram só no Forevers, inclusive, Sim. né? Sim. Além do AR, né? Então, eu fiz de propósito para ter esses locais distintos. Mas foram duas diárias, cada uma com uma média de umas 10 horas de sessão de entrevistas direto. Assim. Foi Direto. bem intenso mesmo. Assim. Que chega uma hora que você percebe que eles não estão mais, não vou dizer que eles não estão aware, né? Que eles não estão vendo a câmera, que eles não estão ligando para a câmera, mas eles estão muito, muito desprotegidos no bom sentido. Eles estão falando realmente que você percebe que aquilo ali é de verdade. Você pode não concordar, mas os depoimentos são muito interessantes, cara, muito reais, assim, né? E isso eu acho que você só consegue também depois de um bom tempo, né, Daniel, com os caras lá, né? Com as pessoas lá, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma, sem dúvida, tempo é importante, né? E eu acho que também tem essa coisa do conhecimento prévio do entrevistado com você, de confiar, né? Eu sei quem é esse cara, eu posso ir nesse lugar, né? Então, sem dúvida nenhuma, o tempo ajuda, mas o ambiente também, né? É curioso, só no meu Instagram lá, eu botei lá, tá até no meu fixado no meu perfil do Instagram, com perguntas e respostas que eu fiz. Aí alguém me perguntou uma vez, como é que você conseguiu depoimentos tão íntimos, né? Aí eu listei 10 tópicos. Mas, assim, você precisa ter uma conversa olho no olho, um ambiente que não seja, que não tire a atenção do entrevistador, nem do entrevistado. É uma coisa bem. Eu não tinha uma pauta, então a conversa era bem fluida. Eu não Sim. tinha um roteirinho, um papelzinho, porque às vezes a gente, né, É, sabe que alguns entrevistadores ficam naquele negócio enrijecido ali, né? é. E aí, enfim, aí eu botei isso, você saber a hora que você tem que apertar, a hora que você tem que afrouxar, a hora que você tem que mudar de assunto, a hora que você tem que voltar ao assunto. Bom, eu botei isso. Aí, uma dessas bolhas que a série foi furando foi, eu sei porque meu Instagram começou a pintar um monte de gente, né? Aí, durante uma semana, teve um monte de, sei lá o quê, Juliana.psi, de psicólogo, vários, .psi. E aí, uma delas que viu esse meu questions and answers lá sobre esse como fazer as entrevistas, e uma falou assim, cara, você acabou de relatar os 10 pontos que um psicoterapeuta faz para ter uma boa sessão com o seu paciente. Aí Olha. eu achei bem curioso, né? É. Porque teve esse lance, né? Era a entrevista, uma equipe pequena, era eu e mais um ou dois na sala, bem reservado, luz Uhum. baixa, sabe? Então, a câmera, tem uma câmera que eu tô literalmente atrás dela, né? Sim. Então, a pessoa só tá olhando meu olho, porque literalmente tem uma câmera aqui, É. ó. É. Então, na ilusão, como eu estou, né, sei lá, 2 metros da pessoa, parece que ela está olhando para a câmera, né? Não é aquela coisa do, Sim. do, do, do terço, né? É. Do clássico É. É. documentário, né? Então, Então, onde o Rodolfo estava, por exemplo, eu achei que era a casa dele. Tinha um violão, tinha uma coisa, parecia um pouco uma coisa, um ambiente caseiro ali. Não, aquilo era um estúdio, então. é um estúdio, Inclusive, eu quis ir para estúdio até por uma questão de áudio, né? De a gente também Sim, não ficar um áudio exatamente. muito. É. Mas aquele é um estúdio, inclusive é um estúdio do. Cara, é um estúdio que chama. Esqueci o nome, é em Balneário Camboriú, cara, um estúdio maravilhoso. Um dos sócios não sei se ainda né? É da família do Vitor Clay, sabe? Tá, Super tá. astral, sabe? Eu queria essa coisa solar, né? Então Sim, tem essa coisa também. É de propósito, né? Porque, na minha visão, os três Raimundos ficaram em algum lugar. E esse lugar é o quê? A gig, o show. E o sim. Rodolfo não, ele foi para outro lugar. Então eu quis que tivesse visualmente também essa diferença. Pô, é muito interessante essa coisa da escolha do local das entrevistas, né? Porque se você tira, às vezes, a pessoa do ambiente, né? Se, digamos, se você fosse fazer, por exemplo, o Rodolfo na casa dele, né? Eu não sei se, por exemplo, a esposa do Rodolfo, aquela ali é a casa dela? É, né? Sim, É, foi. é. Mas tem uma curiosidade. Foi porque a esposa do Rodolfo, eu gravei aquela praia, né? Todas as cenas na praia do Sim. Rodolfo, e ele mora muito próximo da praia, em Balneário, né? E aí eu marquei aquela diária, a esposa, a Alexandra, não ia participar. Ah, é. Tinha uma coisa, não quero estar na dúvida, tal, tudo mais, beleza.
Aí eu fui na manhã daquele, aí eu encontrei com ela de manhã, aí eu falei assim, pô, mas tem certeza? Você não quer? Não, vamos lá. Ah, vou pensar, beleza. Aí foi, a gente fez o surf, voltou do almoço, e ela voltou e falou assim, não, vou dar entrevista. Então, a gente, na verdade, estava voltando do surf, eu falei, ah, beleza, então, ó, daqui a 1 hora eu te dou um tempinho, vamos fazer aqui na sala mesmo. Então foi meio Sim. impromptu, assim, sabe? Mas é curioso isso, né? Porque os três estão totalmente à vontade falando, né? Tanto o Fred quanto o Digão e o Rodolfo, né? Falam coisas incríveis, né? Inclusive coisas assim, que, cara, em muitas entrevistas eles não falariam, né? Muito engraçado isso, né? Coisas até que comprometedoras contra eles mesmos, né? Tipo, e eu fiquei surpreso, assim, cada hora que alguém falava alguma coisa. O episódio da conversão do, do, do Rodolfo é muito interessante porque ele começa o episódio rechaçando aquilo, né? Inclusive zoando as mulheres, né? As pastoras que tinham ido lá, né? E aí no meio tem uma coisa que você. Assim, você pode não concordar e tal, mas você compreende ali aquela mudança que o cara teve, né? Como é que foi pra você vendo isso ao vivo? Você sabia que você estava tirando uma coisa muito legal ali na hora que você estava entrevistando o cara? Sabia. Na verdade, assim, eu já tinha visto, né, esse relato dele, da conversão dele, inclusive no próprio Rockstar de Tá, 2011, ele contou muito similar, eu já conhecia aquilo, né? tá. Então, eu sabia que tinha essa coisa muito curiosa, porque ao mesmo tempo era engraçado, né? Tinha um deboche, ao mesmo tempo vai caindo a ficha dele. Só que da forma como o documentário. Uma coisa é eu gravar ali e ele me contar de bate-pronto aquela história que por si só é super carismático, né, cara? Ele fala muito É, bem, né? Ele tem esse dom, tem. né? Mas uma coisa é saber com todo o background da pesquisa de meses e ouvir aquilo tem um peso diferente, né? Então, assim, enquanto ele estava falando, mas é muito curioso isso, porque eu vi até se não me engano, acho que na Folha de São Paulo, né? Um colunista, ele falou, adorei a coluna dele, mas ele fala, pô, acho que finalmente o Rodolfo ele entendeu, né, como catequizar sem ser o cara careta, a chatice, né, do evangelismo e tudo Sim. mais, tal. Tem uma coisa curiosa que aí até um amigo meu falou assim, aonde, né, o editor chora, a audiência não vê, né? Que na verdade aquele depoimento ali, daquele trecho da conversão dele, foi um desafio tremendo de editar, né? Porque foi quase 1 hora e meia, né, para contar aquilo. Assim como, por exemplo, no episódio 2 que o Digão ele tem uma viagem de ácido mal resolvida, aquilo ali no episódio ficou com 5 minutos, mas a viagem de ácido dele tem 45 minutos, É, entendeu? Então, assim, existe um sim. desafio para poder secar isso e, ao mesmo tempo, não perder o sentido original e emocionar, né? Porque a gente tem uma limitação de minutagem ali Sim. que você sabe muito bem que os streamings ficam quase psico em cima, né? Ficam em cima, né? E às vezes é difícil para você, enquanto entrevistador, editar seu próprio material, né? Porque você tem um amor por aquele material e você não quer abrir mão, às vezes, né? Por isso que muitos diretores preferem até trazer um editor de. Muitos diretores preferem até ter um editor de fora, né? Alguém que chega com um olhar novo e que fala, não, isso aqui não é tão importante. Você fala, pô, mas eu levei 5 anos para conseguir esse depoimento, né? Então você não quer de maneira nenhuma abrir mão daquilo, né? Mas Mas ao eu. mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, né? É, Mas é curioso, eu concordo com o que você fala, mas eu acho que ao longo dos anos eu fui também entendendo, porque eu também trabalho com publicidade, né? E tá. publicidade é o caminho contrário, né? Você também tem que saber que quase tudo é meio descartável, então você tem que deixar só o que funciona, É, né? Então, porque publicidade, às vezes, você tem que fazer um negócio que cabe em 15 segundos, e não é, pode ser 15 segundos e 2 frames, tem que ser 15 segundos 00, sabe? Então, ao mesmo tempo, eu também vou treinando isso. Então, assim, eu sabia que, obviamente, num documentário eu tinha uma minutagem ali alvo, e uhum, eu, sinceramente, ao olhar do Globoplay, eu acho que eu extrapolei esse tá. limite, mas, ao mesmo tempo, eu precisei secar muito. Então, por exemplo, tem vários trechos emocionantes, né? O próprio a Adriana falando do falecimento do Caniço, Sim. o pós do acidente de Santos, que é muito emocionante. São momentos ali que poderia ter mais, e eu Sim. sei que eu deixei de fora muita coisa boa, né? Eu sei mesmo, sabe? Sim. Mas faz parte, né, do editor, mas ao mesmo tempo eu acho também a emoção também precisa de um tempo para ser digerida também, sabe? E como eu acho que muita gente falou isso, né?
O documentário ele não é um documentário Wikipédia, eu não vou no fato, Sim, eu vou no desdobramento emocional disso. Então tem que deixar um pouco respirar isso aí. E eu acho que essa sensibilidade é onde eu ficava me ajustando. Então eu sabia que tinha dias que eu falava assim, não, agora deu, eu vou para casa, amanhã eu volto e vou ver de novo. Então foi um processo de edição de 9 meses, onde eu imagino. fiquei imerso naquilo, né? E você tem que ter uma autocrítica, não tem jeito, né? Claro, claro. Galera, eu vou abrir aqui para perguntas. Quem quiser fazer perguntas aí para Daniel, por favor, levante a mão virtualmente ou então só me dá um alô aqui, né? João, Certo, eu não estou achando aqui o botão do. tranquilo, tranquilo. Então, levantar a mão. Certo. Primeiro, eu tenho lido muita biografia de música, principalmente nacional, banda aqui do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, que eu leio bastante. E esse tipo de biografia é tipo pizza, né? Mesmo ruim é bom. Só que eu tenho percebido que tem muita coisa muito mal escrita. Eu quero aproveitar, então, para fazer um elogio para vocês dois, para o Daniel e para ti. Tu escreve muito bem, porque eu Obrigado. percebo. Quando o cara se propõe o próprio, ah, é uma autobiografia, o pessoal se perde, não sabe escrever mesmo, né? E jornalista, normalmente, ele faz tudo muito fragmentado, um parágrafo troca para o outro. Como ele é acostumado a escrever matéria curta, num livro longo se perde. E eu acho que tu escreve muito bem, né? E o documentário ficou muito legal, ele ficou fluido. Eu tive o primeiro disco, eu gostei do início, mas não acompanhei mais o pessoal depois, mas eu achei muito bom. Então fica mais como elogio do que pergunta, né? Valeu, João, obrigado. Concordo, vou assinar embaixo. Eu adoro os livros do André, inclusive o do João Gordo, para mim, é o favorito. Inclusive. Ah, o Ah, João falando, meu né? favorito também. Ah, é? Pô, que legal. A gente está tentando adaptá-lo pro cinema agora, vamos ver. Cinema ou streaming? Streaming tá difícil, né, Daniel? Tá muito, é uma luta. Porra, cara, projeto 5, 6, 7 anos. O teu tudo bem, né? Teve a pandemia no meio, mas o quê? 6 anos, né, pra sair, né? Foi 6 anos, mas eu vou te falar aqui o desafio mesmo, onde foram duas coisas que atrasaram bastante a série, talvez em 2 anos e meio. Um foi a força maior do falecimento do Caniço, mas outro Sim. foi tipo 1 ano e meio o Globoplay pediu para a gente licenciar as trilhas. É Então, isso, cara. sincronização de trilha ficou com a minha produtora. Isso foi um inferno, porque não Cara, pelo trabalho, mas sim pela falta de retorno num é. tempo hábil das gravadoras e editoras, que é muito difícil. Eu tive o mesmo problema no Renato Russo, né? A gente está tentando liberar agora, né? A gente fez a série pro 25º aniversário de morte do Renato e talvez saia pro 30º aniversário da morte do Renato. Imagina a tua dor de É, cabeça. cara, você não tem noção, assim, porque tem problema com filho, aquelas coisas, né? 500 mil músicas, as músicas são de todo mundo, ninguém sabe de quem é quem, pô, um pandemônio, cara. Vamos lá, na ordem, primeiro o Rogério, depois o Vinícius, depois o Roberto. Rogério, por favor. Boa noite, André. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Daniel, parabéns pelo documentário. Me fez redescobrir os Raimundos na época. Confesso, eu não estava muito ligado, apesar da MTV estar estourando, e me fez redescobrir muitas coisas de uma época que eu vivi. Queria falar contigo sobre uma questão que você até colocou, e que eu acho interessante, que eu acho que é um padrão do Globoplay, que é a série documental, né? Eu não conheço todo o catálogo de documentários da Globoplay, mas vi que o André, quando fez Sullivan Massadas, acho que eram 4 episódios. Paquita são 4 episódios. Assim, dá uma maior liberdade para o diretor em escolher o que vai colocar, porque é diferente, por exemplo, do formato tradicional do documentário de 1 hora e meia, 2 horas. Acho que o mais longo que eu vi foi o do George Harrison, que tem 3 horas, ela vai pedrada. E aí, assim, como é que você, com essa liberdade, conseguiu lidar com uma banda que eu acho que é a mais documentada da era MTV? Para mim, o Raimundos, apesar de eu não ter acompanhado, é a banda da MTV. Tocava no programa do Gastão, do Massari, em tudo que era programa da MTV, os caras estavam, né? Eles eram praticamente sócios ali da MTV. Como é que foi o teu trabalho de, ao montar a série, ao pensar a série, ao editar, ao final, lidar com essa liberdade de episódios? Praticamente 1 hora, acho que todos têm, e um vasto material para compilar e fazer essa narrativa tão bem feita como você fez. Rogério, obrigado pelo elogio, cara. Eu fico feliz mesmo. Ainda mais você que acompanhou só na época e depois voltou, né? Mas eu acho o seguinte, Rogério, fazer um doc desse
primeiro que eu tive uma sorte tremenda, que o Raimundos, e foi um dos motivos que catalisou eu fazer essa série, né, eu correr atrás de montar, foi a Adriana Toscano, junto com o Caniço, eles filmavam, né, muito material de arquivo pessoal, então eles se filmavam nas turnês e tal, né, e foi até curioso vendo que quando a banda foi entrando em crise, brigando, esse material de arquivo foi diminuindo, assim, ou seja, dava para ver que no início tinha muito, depois foi caindo. Mas sem dúvida nenhuma a MTV foi um grande parceiro, foi talvez a maior parceira dessa fase, né, do primeira geração do Raimundos. Então eles tinham muito material, só que até então eu só fui descobrir durante a série, porque a MTV, por conta desse o fim da MTV, né, e abriu, divide com a Paramount, Viacom, né, os direitos, então juridicamente era uma coisa muito meio mal resolvida. Então eu comecei a fazer a série sem ter certeza de que eu poderia usar a MTV, entendeu? Eu tenho um outro doc que é o Tudo pela Música, os 20 anos da DEC, que eu fiz ele em 2018, se não me engano. E ali, por exemplo, quase não tem MTV. O que tem MTV é meio do YouTube, uma coisa meio assim, e foi meio que vamos, né? Já a Globoplay não, precisava ter autorizado. Então, assim, eu fui descobrindo ao longo do processo que a MTV de fato eu poderia usar, tá? Então, foi uma surpresa, foi quase um alívio descobrir que realmente eu poderia liberar a MTV. Então, quando eu tive esse acesso a esse acervo, foi já quando eu já estava com a pesquisa já muito feita, já no meio das gravações, e foi muito legal, né? Os 5 episódios, quando eu fiz o roteiro em 2022, eram 4 episódios, e acabou estendendo para 5 para poder acomodar na narrativa a morte do Caniço, que isso não poderia entrar ali de uma maneira muito apertada, né? Então eu tive que deixar respirar essa história do falecimento do Caniço. Mas eu sabia que seriam 5 episódios, porque a série precisa ter o que a gente chama de cliffhanger, né? Que é o finalzinho do episódio que vai te fazer maratonar o próximo, né? Você fala, nossa, eu preciso ver o próximo, eu preciso ver o próximo. E se você for vendo os 5 episódios, os cliffhangers são muito firmes. Que o primeiro termina com o falecimento o irmão o irmão do Digão morrendo, que cria um gancho para você querer saber o segundo episódio. O segundo episódio termina com o acidente de Santos, sem explicar o que aconteceu. O terceiro episódio termina com o Rodolfo pronto para sair da banda, mas ele não saiu ainda. O quarto episódio termina com o fato de ele já ter saído do Raimundo, o Rodolfo sai do Raimundos, mas você jura que termina a história, mas ele fala que os anos que ele passou no futuro, né, depois de ter saído foram os piores anos da vida, né? Então, os cliffhangers te faz dar esse next, né? Deixa eu assistir o próximo. E realmente um dos feedbacks que eu tive foi isso. Nossa, eu maratonei a série, vi tudo de uma vez só. Então é pensado nesse sentido. Se tivesse que ter 6 episódios, sinceramente eu acho que a série toda ia desandar, por exemplo. Porque um final ia ficar meio frouxo. Então 5 episódios é a maneira perfeita que eu tive para contar essa história. Muito legal. Vamos lá, Vinícius, depois Roberto e Rodolfo. Por favor, Vinícius. Opa, maravilha. Valeu, André. Daniel, em primeiro lugar, parabenizar, né? Assim como todo mundo está parabenizando, acho que não teria como não parabenizar você pela série, que foi incrível. Esse cliffhanger realmente ferrou comigo, porque eu queria dormir, eu estava assistindo a série à noite, eu queria dormir para poder trabalhar no dia seguinte, só que eu falei, não, caramba, mano, eu tenho que ver o próximo episódio. E aí eu fui dormir de madrugada, porque eu maratonei a série numa noite toda, assim. Mas foi incrível, foi sensacional. E dizer que eu sou um grande admirador do seu trabalho, né, audiovisual, e eu tenho aqui, né, o livro, né, o Contos do Rock aqui do programa que eu acompanhava lá no Multishow, e também da sua carreira musical, né, com o Emo Ponto, tudo, cheguei a assistir alguns shows, inclusive depois eu te mando aqui no chat aqui uma proposta de um trabalho que eu estou fazendo, que eu precisava muito te entrevistar por causa do Emo Ponto, por causa que é um trabalho que eu estou fazendo que fala da cena hardcore dos anos 2000, e vocês são integrantes ali, muito grandes ali desse cenário. Mas falando sobre a série em si, você estava falando da questão da dificuldade, né, de editar, né, um material, né, principalmente quando se tem longas entrevistas, né, com informações importantes. E aí eu queria saber, tipo assim, qual que é o critério que você utiliza nesse momento para poder editar, tipo assim, o que você considera ser importante para poder deixar na série, o que pode deixar de fora, e o que foi dolorido para você, no caso, né, que foi bem doloroso, assim, deixar de fora da série, né? Eu vi que você começou a soltar nas redes agora, né, alguns vídeos, né, de depoimentos que ficaram de fora, como o do Rodolfo falando do Chorão, que é um depoimento que é super, né, bem emocionante. E quando eu assisti a série, né, que eu vi que o Gabriel Tomás, o primeiro episódio, era um dos entrevistados, eu falei, poxa, com certeza o Gabriel Tomás vai falar da música, né, que ele fez com o Raimundos, né, só eu sei,
inclusive depois a regravação que o Raimundos fez da música do Jamiroquai, né, que era aquela. E as duas coisas ficou de fora, mas eu acredito que deve ter sido documentadas na entrevista. Então, o que foi dolorido para você ter deixado de fora? E aí, Vinícius? Bom, sobre o que você. Depois você pega meu com o Barcinski, pode pegar meu e-mail e meu WhatsApp, aí a gente pode trocar ideia depois que você precisa falar do Hemoponto. Mas fico feliz, cara. Você é um que acompanha faz tempo mesmo. Tem um Conto do Rock e tudo aí, esse livro, que maneiro. Cara, sobre o que você falou de foi doloroso, primeiro foi exatamente essa história, de deixar o I Saw You Saying, a explicação do I Saw You Saying foi bem difícil para a gente, porque é muito divertido, tudo que o Gabriel Tomás falava era muito divertido, né? I Saw You Saying é um dos maiores hits, né? A Shakira mesmo, eu até postei ontem, a Shakira teve aí no Brasil, né? E tinha vídeos da Shakira cantando I Saw You Saying no Gugu, sabe? Tinha umas coisas muito divertidas, assim. Mas eu tive uma linha, vamos dizer assim, a linha editorial minha foi muito clara. Isso acabou me ajudando muito nessas decisões. Tudo que era, tudo que não somava na relação dos quatro, nessa relação que ia se deteriorando dos quatro, alguma coisa que não somava nisso, eu tirava. Eu vou te dar um exemplo. No roteiro que eu escrevi antes de filmar em 2022, o primeiro episódio terminava com o acidente do Fred. O Fred, quando em 93, ele dá um mosh do palco, do Canecão, e ele bate a cabeça. E aí ele vai no dia seguinte da Warner para ter uma reunião com a Warner, que eles não tinham assinado ainda com a Warner ainda, nem com o Banguela, né? E eles abriram o show do Titãs, estava super feliz, ele bate a cabeça no chão depois de um mosh mal resolvido que ele tem. E aí, quando ele vai lá assinar um documento, ele cospe, sai uma bola de sangue, ele cospe no papel, assim, e aí ele desmaia. Resumo, ele vai para a UTI, chega no hospital, ele entra na UTI, ele teve que abrir o crânio dele, porque ele estava com um inchaço cerebral, tal, teve que fazer uma cirurgia na cabeça. Inclusive, é uma explicação do porquê que o Fred, no início da carreira do Raimundos ali, documentado, ele está sem o cabelinho dele, ele está todo de cabelo raspado, porque ele teve que fazer uma cirurgia no cérebro. No episódio 1, terminava o episódio 1 com essa história. Ela não está nem na série. Por quê? Porque ela seria um caminho, uma rua sem saída nessa narrativa, nessa linha que eu estava contando, narrativa de mostrar a relação dos quatro. Por que o Rodolfo lá na frente sai? Porque eu estou contando a relação dos quatro. Então, isso era um elemento que, assim, cara, não soma nada para a história dos quatro. Ajuda a contar a história do Raimundo? Sim, mas aí eu teria que ter 20 episódios, é tanta coisa. Então, eu decidi tirar essa parte, assim como o I Saw You Saying é só uma curiosidade, né, de uma biografia musical. Não traz nada para o elemento da relação dos quatro. Então, isso era o que me pautou durante né, a montagem. Então, isso soma, não soma. Então, infelizmente, vai ter que deixar de fora. É muito legal isso que você falou antes de passar para o Roberto. É muito legal, Daniel, porque é, quem não conhece nada dos Raimundos se liga na história humana dos quatro, né? E, assim, o Vinícius certamente conhece muito a história dos Raimundos, né? Então, ele é capaz de discernir esses detalhes, assim, que, cara, para 98% das pessoas que estão vendo, né? Até porque a série furou bolhas e tal, elas não são tão importantes, né? Elas são mais curiosidades, eu acho, né? Eu acho que é uma qualidade da série isso. Roberto, vamos lá. Desculpa, mas eu tomei muito pau, tá, André? Ah, sim, sim, Mas claro. você deixou de fora É, é. deixou de fora aquilo, enfim. Imagina, os completistas, né, que tem o direito também, né, de reclamar, né, a galera que é fã e tal, né, mas eu acho que nem todo mundo conhece a banda como o Vinícius, por exemplo, né, né. Então vamos lá, Roberto, por favor, depois o Rodolfo, por favor. Você não conhece a banda, Vinícius? Você tá falando detalhes aí dos caras, pô. Tu é fã dos Raimundos que eu sei, cara. Quem? O Vinícius, pô. Ah, Vinícius. Pô. Eu vi o Raimundos no Monster of Rock em 94, a única vez. Cedo, cedo, ninguém conhecia o Raimundos, um show incrível, uma loucura. E aí eu vi essa série do Daniel, que é uma série excelente, e fiquei pensando, meu, eles eram essas pessoas tão doces, né? Tão sensíveis, porque o show é uma coisa incrível, né? Eu queria perguntar para você, Daniel, essa pegada da saúde mental, do politicamente correto, chegando ao politicamente correto, porque eles fazem a meia-culpa, isso foi uma coisa que
não foi intencional, foi desenvolvida ali nos diálogos, né? Foi, Roberto, eu vou te falar que eu acho que tem uma coisa que eu já tinha percebido, que eu tenho, né, conversado com outros, e eu acho que o André também, com o próprio João Gordo também, o André talvez me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a idade e o distanciamento temporal vai trazendo uma avaliação para. Eu sei porque eu tenho 47, né? Eu nem me sinto ainda super jovem, tá? Mas eu sou pai, né? Sou pai de dois. Então, quando você é pai, você muda um pouco a sua visão, né? Então, eu acho que esse distanciamento temporal vai fazendo as pessoas se perguntarem e se autoavaliarem sobre as suas escolhas de vida. E eu acho que o, a morte do Caniço trouxe esse catalisador nesse, sabe, nessa decisão de gente, vamos avaliar novamente, sabe, o que foi, sabe? E eu acho que eu tentei evitar essas armadilhas, sabe, do politicamente correto, de vamos avaliar o Raimundos no prisma hoje do machismo, sei lá, eu tentei sair por isso, mas eu acho que a própria avaliação deles falando sobre isso, então tem uma frase muito singela que o Rodolfo fala, né, que ele fala assim, cara, não era legal, eu ofendia muita gente, só aquilo eu acho que já resolve toda né, essa porta, vamos dizer assim, né? E eu vi muita gente falando sobre isso, né? Então, é, eu acho que a idade mesmo e o distanciamento temporal da história, sabe, ajuda a ter esse olhar mais humano, né? Mais doce, vamos dizer, né? E eu acho que eu vi muita gente mandando mensagem dizendo, cara, o documentário eu vi um advogado falando, eu me formei advogado com 40 anos de idade, e ele falando, o que eu gostei do documentário do Raimundos foi isso, você não precisa uma escolha que você teve com 20 e poucos anos de idade, você carregar até aqui, você pode mudar no meio do caminho, nunca é tarde, né? Tem essas coisas, né? Então, eu acho que é isso que reverbera nessa história do Raimundo, sabe? Não se trata só sobre uma biografia de uma banda, você pode se ver em qualquer momento da sua vida, de alguma maneira, ser espelhado naquilo. Eu falo, né? O documentário acabou sendo um grande espelho, né? E por isso que talvez tenha furado tantas bolhas, assim. Não sei se eu estou te respondendo a sua pergunta, Não, Roberto. tá sim. Agora, as imagens, parabéns, porque as imagens, concilia imagem, som e a história é muito bem feita. Até o André brincou aí que a minha filha não gosta, a minha esposa estava passando pela sala, estava vendo, né? Aí ela olhou e falou, pô, esse é o Raimundos, né? Ah, e ficava olhando, analisando, depois via ele assim, cruzamento com a imagem atual e falava assim, Ih, cresceu, ó, cresceu, mudou, Não. né? E O primeiro depoimento que tem no documentário, eu fiz de propósito isso, né? Quando senta o Rodolfo, depois da introduçãozinha lá, senta o Rodolfo, ele fala: Nossa, são 30 anos. Nossa, outro dia eu estava aqui no meu condomínio, o tiozinho lá falou assim: Ah, eu vi vocês quando era adolescente. Aí E eu a falei, gente tem, Nossa, tô velho, hein? A gente tem que lembrar, né, Daniel, também sobre essa coisa da correção política, que o Raimundo surgiu numa época que tinha a banheira do Gugu, Latininho, né? Então vamos voltar, né, vamos entender um pouco o contexto também. Não era nenhum problema as letras do Raimundos na época, né? Elas não eram, elas foram a posteriori, né? Quer dizer, depois que ah, eles ficaram muito famosos é que começou algum certo polêmica, né? Mas isso aí tinha coisa muito pior na televisão a qualquer hora, não é verdade? Quem viveu os anos 90 mas a sabe disso, Globo, pô. a Globo não criou nenhum problema com a história do Raimundos em si, criou? Zero. Eu fiquei impressionado como o Globoplay me deu uma liberdade. Que bom. Que foi impressionante mesmo, porque depois do pitch ali me deram um sinal verde, aí foi só tipo updates, ó, tá assim, tá assado, e o primeiro corte foi praticamente o corte que foi ao ar mesmo. Legal demais. Você sabe Que que a bom. turma do rock também gostou, porque eu tenho um grupo de rock que só tá botando a chamada da série, né? Muito boa, viu? Parabéns. Obrigado, Roberto, obrigado mesmo. Vamos lá, Rodolfo, depois Moacir. Rodolfo, por favor. Oi, boa noite. Cara, primeiro eu te agradecer, cara, Daniel, que você criou um tesouro nacional, assim, eu acho que fiquei impressionado com o documentário. Eu vivi essa época, né, a época que eu tinha 17, 16, 17 anos, então foi a banda da minha vida. Era Nirvana no mundo e Raimundos no Brasil. E eu fui nos 4 ou 5 shows na época dos Raimundos, eu escuto até hoje, né, acho absurdamente Quantos anos, incrível. Rodolfo? Você tem Eu tô quantos com anos? 49, Ah, a gente eu tenho 47, estamos juntos ali. né, 49. E, uma coisa duas coisas me marcaram muito do documentário, assim. A primeira é que me fez uma pessoa melhor, porque é isso, chega a idade, eu também tenho filha, e ver os depoimentos, o quanto você humanizou eles, também me fez uma pessoa melhor, porque
Eu sou daquele que teve raivinha do Rodolfo a vida inteira, né? Você virou crente, não sei o que e tal. Mas a minha pergunta, para mim, a grande impressão que quando eu cheguei no final é o quanto você conseguiu equilibrar a história dos quatro, assim, né? Na série a gente vai trafegando entre, esse cara é babaca, não, esse cara é legal, pô, esse cara é humano, eu tenho raiva desse aqui, não, mas esse aqui não, esse aqui é mais babaca que esse. Puta, que cara, aí a gente vai orbitando nos nossos sentimentos, mas o equilíbrio final eu achei que ficou perfeito, assim, isso eu achei muito incrível. Como é que você trabalhou para ter esse equilíbrio e tudo mais entre os quatro? Cara, esse é uma excelente pergunta, porque esse equilíbrio, eu acho que é uma coisa natural nossa, né? É igual, por exemplo, você fala, você é fã do Nirvana, eu sou fã do Nirvana também, né? Você pega o Nevermind, por exemplo. Cara, tem dias que a Lounge Act é minha música preferida do Nevermind. Aí tem dias que é Smells Like Teen Spirit, tem dias que é Drain You. Tem dias que eu acho Come As You Are um saco, entendeu? E tem dias que não. E, né, o Beatles, não, o John Lennon é o melhor, não, o George Harrison é o melhor. E eu acho que no Raimundos, eu fui entendendo isso, sabe? Eu via como cada um podia ser um mala, mas ao mesmo tempo eu também conseguia ver como cada um trazia um elemento, cara, que era muito. A engrenagem funcionava por conta daquilo, sabe? E eu via que todo mundo errava, cara. Todo mundo errava. Então, assim, o Fred, que era o certinho, né? Ele era o certinho, mas, pô, cara, ele foi o prego no caixão ali quando o Rodolfo sai da banda, entendeu? Porque ele vacila demais, sabe? E então, assim, eu acho que não tem um herói, não tem um vilão, não tem nada. Até o próprio Rodolfo vacila. Eu encontrei com o Rodolfo no show do Rodox, que eu fui lá e tal. E foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente depois, né? E ele falou para mim assim, cara, eu adorei, cara, porque mesmo quando você me bota mesmo para um cara que vacila, eu acho que foi muito bom, sabe? Então, é isso. Eu acho que na vida é isso, cara. Não tem só eu sempre que eu falo isso com meu filho, né? Eu falei, até esse final de semana. Porque fulano é malvado, né, papai? Meu filho tem 9 anos. Eu falei, filho, não tem malvado. Às vezes tem um cara que é legal, mas às vezes ele dá uma vacilada, entendeu? Às vezes tem um cara que só faz merda, mas às vezes o cara tem um ato bondoso de alguma coisa. Não existe essa. Isso é uma coisa muito Disney, filme da Disney, sabe? Não, não é, né? É um documentário. Eu me lembro quando eu terminei o doc, isso talvez foi a única observação que o Globoplay deu, mas na verdade não foi uma. Talvez foi uma. Eles estavam esperando, né? Mas a gente estava esperando um final feliz. Aí eu falei assim: olha, eu acho que é um final feliz, mas você estava esperando que o Digão aparecesse nessa praia para dar um abraço no Rodolfo? Isso não vai acontecer. Isso não é uma novela. Eles não se encontraram, sacou? A vida é assim, entendeu? O Caniço morreu, sabe? Então, eu acho que a vida tem disso, né? Tem seus lados bons, é o que eu falava, né? É uma montanha russa, cara. Você tá lá em cima, tá lá embaixo, tá lá em cima. E eu acho que o que engaja também é isso. Você tá, né? Que nem um amigo meu mandava, ele mandava em tempo real. Tô aqui, eu tô amando fulano e odiando cicrano. Aí no episódio seguinte, eu tô odiando cicrano e amando fulano. É engraçado, né? Então, é de Exatamente. propósito mesmo, mas porque a vida é assim, e eu vejo os quatro integrantes do Raimundo dessa maneira. Até hoje. Às vezes eu fico puto da vida com um, e depois eu vou ouvir o disco, pô, o cara era foda pra caralho. Muito bom, parabéns. Valeu, Rodolfo. Vamos lá, então, Moacir, por favor, depois João. Por favor, Moacir. Valeu, Rodolfo. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Parabéns mais uma vez pela sua série. E eu queria te perguntar até o que você já falou um pouquinho ainda agora, né? Você recebeu um feedback dos membros da banda sobre a série? Sabe dizer se eles viram, se eles gostaram, não gostaram? Eu vi até que teve um dos membros da banda que deu uma entrevista num veículo de comunicação dizendo que algumas coisas que ele tinha falado ficaram de fora, porque tinha gente na internet dizendo que esse membro era o meio que o vilão da história. Você recebeu assim, algum feedback deles, das pessoas envolvidas no geral? Recebi sim. Eu vou falar de uma maneira abrangente, talvez para não ter spoilers, mas vamos lá. Um deles adorou, um segundo, num primeiro momento, odiou, mas aí, vendo a repercussão, amou, e hoje está amando também. Tem um terceiro que achou que o documentário é ótimo, a série é ótima, mas não retrata talvez exatamente o que ele estava achando que deveria ser, que ele talvez tinha mais para contar e ficou achando que podia ter sido, mas ele adorou, mas podia
explorar melhor coisas. E tem um quarto que não viu a série, e só ouviu dizer de pessoas que não estão na série, que eu não chamei por um motivo muito certo, por conta dessa escolha que eu falei de só vou trazer para a série quem trouxer informações que vão somar no relacionamento dos quatro. Então, pessoas que não viram a série chegaram nesse um dos quatro e ficaram matutando no ouvido, porque a série é isso, que pá, naná. E aí ele ficou achando que a série fala um monte de coisa, então ele se armou. E quando, na verdade, não tem herói nem vilão, né? Então é isso, assim, eu tive o feedback de todos, mas eu vou te falar, eu respeito até essa pessoa que não assistiu a série, porque é difícil mesmo. Eles se abriram de uma maneira tão, talvez até inesperada para eles mesmos, sabe? Porque foi uma conversa longa e muito densa, né? E não fui eu que cavei, tá? Eu até respondendo até o André que me perguntou no início, não fui eu que cavei nesse lugar, não. Eles que, talvez por uma conversa muito sincera, tal, a gente foi chegando e eles foram se abrindo. Então eu dou o exemplo até e isso também eu tiro o chapéu para Adriana também, que ela cita, né, a traição, né, que o Caniço traiu ela, né, engravidou uma moça na estrada, tal, e a Adriana descobre isso. Aquilo ali nas pesquisas eu sabia que tinha acontecido alguma coisa em dezembro de 2000, que era uma interrogação. Todos eles citavam como um grande mistério. Aconteceu alguma coisa em dezembro de 2000 e eu anotava. Aquilo é uma interrogação. E aquilo eu fui entrevistando. E quando chegou na Adriana, sem eu pressionar, ela falou. E aí tudo se encaixou. Então, por uma questão de respeito, ainda falei para Adriana, você quer realmente que essa história saia, né? Porque, né, tem os filhos, né? Ela falou, não, meus filhos sabem dessa história. Então, teve uma responsabilidade disso. Então, em todo momento, eu sabia que eu, como documentarista, eu estava me embrenhando e eu ia mudar a dinâmica dos quatro. Então, teve essa responsabilidade da minha parte também. Então, nada foi impensado de tipo, cara, porque tem muito documentarista também que entra e não tá nem aí, né? Tipo, cara, vou soltar essa notícia aqui, dane-se, né? Eu não fiz isso, porque eu sabia que ia ter repercussão, sabe? Então eu respeito a coragem deles, eu tiro o chapéu, de verdade, eu acho que foi um processo que eu, sinceramente, nunca vi, assim, né? Não foi porque é um documentário que eu fiz, mas é raro acontecer isso, né? Então, eu dou muito valor, então eu respeito quem não viu, mas é isso, né? Também não dá para ficar também se ouvindo, eu ouvi dizer, e aí a pessoa começa a criar um documentário na cabeça dela, né? Ela nem viu, né? Mas, enfim, é isso. Muito legal. João, por favor. Acho que a minha pergunta está mais ou menos respondida, né? Porque nas entrevistas, eu pelo menos percebi assim, alguns dos componentes ali eles não mostram muita transparência. Me parece que o Rodolfo pareceu mais transparente mesmo. Eu lembro que um amigo que era fã, ele falou assim, talvez essa conversão do Rodolfo aí, se ele não tivesse passado por isso, ele teria acabado como chorão, né? Teria entrado no mundo lá e talvez perdesse até a vida em função da loucura que ele está vivendo. Então, isso foi elucidativo para mim. Mas como selecionar, e se tu percebe que o cara tá, sei lá, falando alguma coisa que não é muito real ali, como selecionar as cenas a se colocar, mas acho que tu já respondeu, né? Isso nas perguntas anteriores. João, eu acho essa pergunta muito boa, mas independente do meu julgamento, então eu botava o depoimento. Então eu te dou um exemplo, que é na saída do Fred, que o Caniço volta para a banda, já no último episódio, né? O Fred sai da banda em definitivo, aí o Fred fala, aí eu virei pro Digão e falei o seguinte, Digão, bota de volta o Caniço, porque sem um cara original da banda aí, essa banda não segura. E aí corta pro Digão falando. Não foi assim. É. Fui eu que fui lá chamar o Caniço. Então eu deixo os dois. Eu, de verdade, não sei qual foi a história real, assim, sabe? Mas eu fiz questão de deixar. Então tem alguns momentos que eu deixo isso mesmo, sabe? Então, na questão dos direitos autorais. Aí que é o que eu chamo de acariação dos fatos, né? Não importa quem tá certo, quem tá errado, quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira. Eu acho que
o que faz o documentário ele foi muito comentado por não ser chapa branca, né? Eu acho que muito por conta disso. Eu deixava diálogos paradoxais, às vezes, né? Contraditórios, sabe? Então, eu acho que essa é a graça, né? Quando você tem várias versões, a gente tem que deixar as versões, né? Então, e eu acho que é isso que às vezes a verdade transparece. Quando você tem quatro pessoas falando a mesma coisa, aí você fala assim, nossa, isso é uma verdade mesmo. Então, por exemplo, o acidente de Santos, né? Que você vê todo mundo falando a mesma coisa, do jeito que foi. Então, eu acho que a graça de documentários é não ter esse corte editorial, sabe? De tipo, cara, eu vou manipular aqui porque eu acho que funciona melhor para o meu roteiro, sabe? Então, tem várias vezes que eu só não deixava as coisas ponta frouxa. Se de repente vinha uma resposta que eu não estava esperando, eu, eu, eu pegava aquela resposta e destrinchava ela. Então, tem alguns documentários, até mesmo. Tem um documentário, por exemplo, da Paquitas, por exemplo. Eu falei isso no Globoplay mesmo, inclusive. Tem um documentário da Paquitas que fala, mas aí teve uma Paquita que saiu e ninguém nunca soube por que ela saiu. Pô, aí termina, aí entra um lettering. A Paquita não quis dar depoimento. Aí ninguém fala mais, assim, vira uma rua sem saída, sabe? Sim. Então eu não deixava nenhuma ponta frouxa. Então, às vezes, eu ia até o fim. Então, eu não deixava nenhuma coisa para ser resolvida, né? Então, eu acho que os depoimentos contraditórios são, na verdade, é tesouro, na verdade, é riqueza. Ô Daniel, os depoimentos da sua série são muito legais, assim, já falei isso várias vezes, e assim, eu tô comparando, tá? Eu tentei ver a série do Ronaldinho Gaúcho, tá? Cara, assim, é exatamente o oposto. É uma série super chapa branca e os depoimentos são completamente insípidos, sabe? É uma coisa assim absurda, porque você consegue prever exatamente o que todo mundo vai falar, diferentemente do que acontece com os Raimundos, né? E é uma série bizarra porque ela se favoreceria de não ter entrevista com o Ronaldinho Gaúcho, porque toda hora que ele tá é inteiramente desinteressante, porque ele só fala obviedade, né? Então, assim, é o que você está falando sobre a coisa de ser chapa branca. Não é que só ele que isso acaba com a credibilidade jornalística da série, mas ela torna a série enfadonha, chata, né, cara? Porque você, pô, o Ronaldinho Gaúcho fala as mesmas coisas o tempo inteiro, o irmão dele fala as mesmas coisas o tempo inteiro, não tem um depoimento que você fala, pô, é diferente, sabe? Eu acho que você, como documentarista, já deve ter se deparado com muitos personagens que não rendem entrevista, né? Isso aconteceu muito com você? Cara, no doc do Raimundos, não, impressionante. Sabe? Quer dizer, teve, né? Teve alguns É, personagens secundários ali que, pô, não rendeu, tá? Mas eu vou te falar, os que não renderam foram a equipe atual que trabalha com os Raimundos. sim, sim. Aí eu falei assim, cara, eu entendo, né? O cara É, tá com medo ali, pô, é. quer um trabalho, é um salário, o Digão é o chefe dele, sabe? Então acabou que não rolou. Mas, por exemplo, tem uma entrevista com o Anísio. O Anísio, ele é da equipe atual do Raimundos, mas ele também era do Raimundos lá de É, 2000, é, né? Do Velho é. Testamento. Então, mas ele não tem medo de falar, então fica legal, né? Mas aconteceu, mas do modo geral, as entrevistas foram muito certeiras, assim, porque a minha lista de entrevistados ela partiu de uma forma orgânica. Eu não tinha um roteiro, eu preciso falar com a Ivete Sangalo só É, porque ela participou do acústico. Não. sim, sim. Então era meio que assim, o fulano era citado, um personagem era citado mais de algumas vezes, eu achava que era importante, eu ia catar esse cara. Entendeu? Então teve vários entrevistados que eu não estava no meu roteiro original, mas no meio da gravação, eu falei, cara, eu preciso convocar esse cara. Sim. Entendeu? E alguns personagens você sabe que vai render, né? Claro, e aqueles holds são muito legais falando também, né? Porque às vezes são as pessoas que não são conhecidas do grande público, mas eles estão lá no meio do auê ali e eles têm insights que ninguém mais tem, né? Os caras estão ali no dia a dia da banda, né? Um dos holds lá, os depoimentos deles são ótimos, sempre, né, cara? Sobre tudo, assim, não sei, fulano tava nervoso, fulano tava puto com Beltrano, quer dizer, são pessoas que estão em primeira mão vendo ali a coisa acontecer, e eles às vezes avaliam melhor a situação da banda do que a própria banda, né, cara? Você deve estar falando do rapaz de rosa, o Guilherme Bonolo. É. Aquele de rosa ali, ele é considerado o quinto Raimundo, por exemplo. A entrevista dele foram 10 horas, cara. Mas 10 horas de rec, não foi 10 horas foi 10 horas de rec. Então, assim, teve muita coisa, assim, e eu acho que isso é uma coisa muito doida, né? Porque eu sempre fiquei pensando, né, cara, será que esse documentário, essa série do Raimundo tá muito pesada, vamos dizer assim?
será que realmente a série do Raimundo não poderia ser um pouco mais bem-humorada, ter um pouquinho mais de I saw you saying e menos psicológico? Mas isso foi uma pergunta que eu sempre me fazia, né? Falei assim, pô, cara, eu fui para contar a história do Raimundos, eu acabei contando uma outra história, entre aspas, né? Mas eu fui validado por todos os depoimentos de todo mundo que o direcionamento foi orgânico. As entrevistas iam naturalmente para esse lugar, a gravidade puxava. Então teve um depoimento do Marcos Ardanui, né, que é o Marcão, né, que era o road do Raimundos, que depois tocou no Rodox. Inclusive é irmão do Edu Ardanui, né, um grande guitarrista. E ele falou para mim, assim, cara, ele me falou em off, eu falei assim, cara, engraçado, cara, a história do Raimundos, a gente ria muito, né? Eu lembro de muita risada, mas eu não lembro por que a gente ria, mas eu lembro de todos os estresses. E às vezes eu acordo no meio da noite me sentindo mal por conta desses estresses. Então, o que marcou Olha, realmente foi essa densidade pesada mesmo, sabe? Então, assim, a história do Raimundos, como uma crítica de um dos membros do Raimundo, falou assim: ah, não, o documentário é ótimo, mas eu acho que teria outras coisas. Claro que claro teria, que mas eu teria. decidi contar essa história do porquê que um cara, o líder da banda, né, a ideia da banda, o cara sai do dia para noite, cara. Pô, ninguém explicou, ninguém tinha explicado isso de uma maneira convincente, né? Então é realmente pesado mesmo, é uma história pesada. Eu Pô, queria ter contado de maneira diferente, mas eu deixei a história conduzir ela mesma, entendeu? cara, porque apesar da galhofa, das coisas engraçadas da música dos Raimundos, a história é pesada, cara. Os caras se separam no auge, não se falam durante anos, tem a conversão religiosa, o cara é detonado por 90% dos fãs, quer dizer, depois o outro morre, né? Não é uma banda que, sabe? Tem bandas que são sensacionais e que não rendem documentário. Você sabe disso, né, Daniel? Que a história não, né? Não tem grandes interesses ali, né? Mas essa eu acho que é uma história pesada, sim, cara. Eu acho. Mas é engraçado, né? Porque teve não posso até falar, né? O Jimmy London, né? Do Sim, do Matanza. Matanza, né? É. Ele que foi o que eu colei nele ali. Falei, pô, vamos levar ali. Você conhece alguém no Globoplay? Ah, conheço, posso te levar a apresentar aquela coisa, né? Beleza. Aí eu falei assim, pô, porque eu tenho uma ideia aqui de um doc. Aí eu falei, fala aí. Aí eu falei, pô, Raimundos. Aí ele, Raimundos? Em 2020, Raimundos. Aí eu falei, cara, a história é muito maneira, sacou? É. É uma história muito maneira. Tem muita coisa legal para contar. Ah, tal. Ca- Eu acho que ele estava confundindo, talvez ele não gostasse tanto do som e tal, tem essa coisa ainda da conversão religiosa, porra, vai ser um chororô danado, né? Aquelas coisas, né? Não, e eu lembro quando ele foi um dos primeiros que eu mostrei, né? Ele assistiu. E eu me lembro que ele mandou um porra. Ele não conseguia, tipo assim, cara, tipo, o que que você fez, sabe? Que É, documentário é esse, é. cara, sabe? Ele tomou um soco no estômago mesmo, né? Então foi engraçado. Cara, o documentário do Kennedy ia ser legal pra caramba. Não sei se vocês viram o documentário do Kennedy lá da HBO. É super legal. O Kennedy é um mala sem alça, mas o documentário é ótimo, né? O filme é super divertido. A história do Kennedy é demais. O cara voa os próprios aviões e tal. O jazzista mais vendido da história da música e tal. Às vezes você não precisa gostar da música do cara, né, pra fazer um documentário legal, né? É interessante isso. Não, pô, tem aquele lá, aquele Searching for Sugar Man, né? Pô, Tem vários ninguém conhecia documentários o cara, dele. pô. Ninguém Exato. conhecia o cara, Não, o né? documentário lá daquele que nem é de música, mas do Free Solo, né? Do garoto lá que sobe lá Pô, o o, Yosemite lá, Yosemite. o Alex Honnold, né? Aquele maluco, É. né? É foda, fudido. Não, porque você fica achando, pô, mas pô, você já sabe que o cara não morreu porque ele subiu a pedra, mas, cara, mas aí do nada entra uma história paralela do cinegrafista que está filmando ele, que ele pode Louco. filmar a morte do cara, entra um monte de questões ali. Pô, então, assim, eu acho que toda história ela tem se você souber contar assim, eu acho que a história do Ronaldinho Gaúcho falando, eu não vi ainda, mas eu já vi muita gente falando que ele é bem fraco nesse sentido. Cara, pô, assim, na boa, é uma coisa assim. Tem filmes que se favoreceriam mesmo de você não ter o personagem lá. Seria muito mais legal ter alguém que trabalhou com ele, falando sobre ele, né? Mas não o irmão, porque o irmão é empresário dele. Então, você tem ele, o irmão, a mãe, a irmã, o Messi. Pô, é legal ter o Messi. O Messi vai falar o quê? Vai falar mal do Ronaldinho Gaúcho? Vai contar alguma coisa diferente? Não, vai falar que ele é um gênio, que ele ajudou, não sei o quê. Porra, é um negócio assim. E quem já acompanha futebol já viu todas aquelas cenas mil vezes, sabe? Então é muito. Tem uma onda, né, Daniel, de documentários que são basicamente propaganda hoje em dia. Você sabe disso muito bem, né, cara? Que são esses documentários chancelados pela família, pelo espólio, pela empresa, no caso, né, do Ronaldinho, né? São muito mais projetos de marketing pessoal do que realmente documentários, eu acho, né?
Mas assim, vamos trocar. Tem aquele documentário do Montage of Heck, né? Que é um Sim, documentário da HBO do é, Kurt Cobain, né? é. Como um cara que eu li muito Kurt Cobain, é, é muito doido, porque eu adoro aquele documentário, Eu mas eu também. sei que ele é um. Ele não é exatamente. Tem muitos amigos do Kurt Cobain que falam assim, cara, aquilo ali não é o Kurt Cobain, né? É. Então, assim, dá para fazer um documentário bom, mesmo que ele não seja exatamente aquilo que é Sim, real, né? Então, mas eu acho que, ou seja, o storytelling, ele é muito importante como ferramenta de você saber contar uma história, seja ela 100% verdade no documentário, ou seja que você dá uma maquiada, até mesmo que a Courtney Love é uma é, produtora executiva do é. filme, né? Então, assim como aquele livro lá, o Heavier Than Hell, né? Como Sim. é? Then Heaven. Than Heaven, né? Que É, é do Christopher Cross, mas eu acho é. que é financiado. Charles Cross. Christopher Cross é o cantor, é. Mas é financiado pela É, Courtney Love, né? Então, assim, você exatamente. tem essas coisas. Cara, por exemplo, daquele livro, eu detesto o último parágrafo, que ele se mata, né? É, E é super poético, e aí ele é, dobrou a caixinha das. é. Porra, cara, eu fico imaginando, eu como jornalista, eu fico. É foda. É, Mas é um storytelling, sim, beleza. concordo. João, por favor. Ah, falar aqui um pouco sobre esse lance, como é legal ler uma biografia, como ver um stream assim. Então, mais uma vez, parabéns, André, Daniel, porque a empatia que a gente cria com os personagens, né? Pegar, eu lembro assim, eu sou fã de Smiths, né? Sempre soube que o Morse é um mala, e o John Mayer eu deixava meio de lado, mas ele lendo a biografia dele, lendo o livro do Smiths, lendo do Oasis, como o John Mayer é um cara legal, que tu não percebe, né? E trazer isso é muito legal. E peço para vocês dois, e quem tiver aí disponível, façam mais material, isso é essencial. Ainda mais sabendo que vai ser um material de qualidade. Eu sei que é demorado, é caro, é tudo, mas nós estamos sedentos aqui de material. Ó, João, Morrison é um mala, mas ele é o gênio por trás dos Smiths. Não Não, tem discussão, né? exatamente. Eu jamais vou deixar de É, ouvir alguma coisa dele. é. E eu acho que tem muita gente decepcionada com ele que tem uma imagem errada, porque ele sempre foi um mala. Só que ele, por ser vegano, detonar a rainha e coisa assim, o pessoal idealizou ele, mas ele sempre foi esse mala, desde do início. Então, agora caiu a máscara, assim, para muitas pessoas, mas ele é gênio, é genial. Ele andou fazendo declarações meio estúpidas contra imigrantes, aquelas coisas, né? Aí é difícil, né? Realmente. Mas É, ele declarou uma vez, tem uma entrevista que ele disse assim, eu não gosto de pessoas. Isso é, define é, tudo, né? é. Só que é difícil, né? Porque outro dia até escrevi isso, porque o Morrissey. Você vai comparar a carreira solo dele com a carreira solo do Johnny Marr, me desculpem os fãs do Não, Johnny Marr, mas não tem condição, né? não tem, não tem. E eu fico pensando sempre se o John Mark tivesse junto do Morrissey, principalmente nos primeiros discos, que maravilha seria simplesmente incrível, né? Mas eles não. Ali tem Não, sangue não, ruim ali, não rola. Não rola mais. não rola. Vinícius, por favor. Opa, só, André, só para trazer uma polêmica aí, eu prefiro Ih, a carreira do Johnny Marr, não mas é é por possível. conta que. Não é possível. Porra. Não, mas o que acontece? É porque a carreira do Johnny E é Marr ele fã do teve um gap. Hemoponto, André. É, Então, exatamente, pô. Não, mas é pelo sentido, tipo assim, que teve um gap gigantesco, né? O Johnny Marr, o Morrison, ele já saiu do Smiths lançando um disco solo um atrás do outro. Um O Johnny Marr, disco, ele começou. uma obra-prima atrás da outra, por favor, hein? Ah, então, tá, Não, então tem um viés ali, é. não um disco qualquer. O cara lançou Viva Hate, lançou Vauxhall and I, lançou só descasso, né? Mas vai lá, vai lá, vai lá. Não, mas é porque, tá vendo, Daniel? Assim como o Charles Cross foi financiado pela Courtney Love, o Barcinski, o canal do Barcinski é financiado pelo Morrissey também, tá? O Morrissey tá financiando aqui, ó. Por isso que ele não aceita a tua opinião diferente. Não, eu aceito, mas é que o cara fez uns discos maravilhosos, não é? Os Não, solo. Pô, eu assino embaixo. Não que eu não gosto dos discos do Morrissey, mas é porque, tipo assim, é que como a gente já ouviu todos do Morrissey, as obras-primas do Morrissey, a gente não deu muito ouvido pro que o Johnny Marr lançou depois. E é incrível os discos dele, são incríveis. São discos muito bons também, que sim, deveriam sim. ser bastante ouvidos. Mas, Daniel, a pergunta para você que eu queria fazer é o seguinte,
Tem como, eu acredito que, tipo assim, você, né, sendo ali um grande um produtor de conteúdo ali da audiovisual, tudo, você deve estar com a cabeça a milhão e já pensando em outras coisas já, né? Ainda mais com o sucesso da série, talvez devem ter já te pedido alguma outra coisa, algum outro trabalho, assim. E aí, teria como você trazer um spoiler pra gente do que você já tá pensando, se você tem já alguma outra grande banda em mente para poder retratar, algum outro movimento musical, né? Porque, aliás, né, é importante ressaltar, trazer aqui nessa live, que você também é diretor de um documentário que eu achei incrível, né? Que é o do Underground ao Emo, que é um documentário sensacional. Inclusive, o Barcinski já escreveu sobre o documentário quando ele tinha um blog no. Se não me engano, não lembro se era no UOL, Sim. né? Mas ele já escreveu sobre esse documentário, é um documentário sensacional, tanto que eu estou baseando muito nele para esse projeto que eu estou fazendo do livro, né? Então eu queria saber se você já tem em mente outra coisa aí já e poderia dar um leve spoiler pra gente. Cara, já tô sim. É engraçado que no mês ali de lançamento ali do Andar na Pedra, teve alguns empresários de bandas entraram em contato, assim, não, tal, é aquela coisa, né, tipo, eu acho que até tem, né, alguns artistas que realmente cabe ali né, um documentário, episódios, tal, alguns menos, outros mais, mas eu já estou trabalhando, assim, né, na pesquisa do próximo. Estamos conversando também com o Globoplay aqui, mas como o André sabe, o Globoplay é sempre muito difícil, ainda aquela questão de orçamento, ver se encaixa. Eu acho que o Andar na Pedra deu um certo respaldo ali, até mesmo para as pessoas, vamos ver o que esse Daniel faz aí, já que ele vai além, né? Porque eu acho que o Andar na Pedra ele trouxe esse entendimento de que, pô, pode ir um pouco além da biografia, sabe? Então, vamos torcer. Assim, eu não posso falar ainda, porque ainda não tem nada, mas de concreto, né? Mas sim, já tem. Uma banda também, que eu acho que é bem relevante também, uma banda que já tem um certo tempo de estrada aí. Vamos ver se dá certo, né? Mas realmente, nisso eu assino embaixo que o André já fala, inclusive ele é o professor aqui de todos aqui, porque é difícil, cara, fazer documentário série ainda mais, né, o que está financiando agora é série, né? E série, os caras, a gente chega um negócio pronto, e os caras vêm com um monte mas isso, aquilo, e orçamento, e tem que liberar a trilha. Por exemplo, dando um exemplo, né? Eu adoraria, seria um sonho fazer do Charlie Brown Jr., por exemplo. Tem condição, hoje em dia. É É impossível, entendeu? impossível. O filho dele é uma pessoa muito difícil. Olha que eu É, conheço ele pessoalmente, tem o WhatsApp dele, mas não dá, cara, não dá, é, sabe? é. E, Agora, Daniel, você fez uma série sobre uma banda que eu acho que é a primeira banda. Quer dizer, para trás do Raimundos, você já teria muita dificuldade de achar material de arquivo, né? A banda dos anos 80, por exemplo, eu sei porque eu fiz Legião Urbana, cara, é dificílimo achar, porque nos anos 80 ninguém tinha videocassete caseiro, assim, pra ficar andando na rua, né? Os Raimundos não, como você falou, a esposa do Caniço tinha um VH, tinha uma câmera, né? Uma camcorder, devia ser, por isso você tem um monte de coisa, mas isso faz uma diferença danada, cara, né? A gente não ué, tem um documentário direito sobre Novos Baianos, não tem documentário direito sobre Secos e Molhados, né? O material de arquivo, ele praticamente inexiste, cara. As pessoas que são arquivistas já sabem de cabeça tudo que tem sobre os artistas, né? Então, eu acho que é legal essa coisa de você ter feito sobre uma banda anos 90, 2000, porque você ainda teve um acesso muito grande a um material rico, né, cara? não, e ao mesmo tempo é muito doido, né? Porque eu estava conversando isso com outro amigo meu. Essa janela aí, né, que é de bandas dos anos 90 e 2000. Acho que a banda de 2000, 2010 para cá, não vai ter nem essa. Por mais que a gente está falando de, beleza, daqui a 40 anos vamos assistir então a geração das bandas de 2020, não vai ter o mesmo impacto como a gente tem hoje assistindo dos anos 90, mesmo que a distância temporal de 30 anos seja respeitada, mas no futuro, porque hoje é tão esgotado o assunto, você já viu tanta coisa no Instagram, sei lá o quê, a gente já cansou de ver É. isso. E eu acho que a nostalgia ajuda muito. Então, por mais, por exemplo, que eu sou um cara que a Raimundos, para mim, é muito vivo na minha mente, isso eu fui surpreendido com a repercussão. Para mim é muito vivo eu ver, por exemplo, a memória da Shakira cantando I Saw You Saying no Gugu. Era muito vivo para mim. Mas para pessoas, vamos dizer, normais que vão ligar na televisão e vão ver no Globoplay, é inédito. Eu sei porque eu fiz o documentário para o Multishow, Rock in Rio 85, né, 30 anos do Rock in Rio de 85, e eu tive a chance de estar no SEDOC mexendo no material bruto, cara. Vem entrevista do Ozzy Osbourne, vem É, entrevista do Cazuza, bêbado no backstage. E aquilo para mim era inédito. é. E aquilo para mim foi, meu Deus, cara, como é que isso não tá no acervo público, sabe? Tava perdido numa fita mofada É. de Umatic, entendeu?
Então eu acho que a gente tem essa janela de bandas 90, 2000, que acho que ainda tem esse grande tesão de você conseguir fazer um documentário e surpreender as pessoas. Eu não sei se, como você falou, para antes é difícil porque você não tem acervo. E para depois você já tem já a coisa gasta, entendeu? Que todo mundo já viu um milhão de vezes. Então realmente é muito curioso esse fenômeno. A Globo tinha, né? A Globoplay tinha um projeto, eu estava até conversando com um monte de gente durante um tempão, assim, para usar melhor o arquivo, né? Porque eles têm coisas maravilhosas no arquivo, como você sabe, né, Daniel? Você foi lá no Sedoc, você viu o arquivo do Rock in Rio 85, deve ter pérolas lá que ninguém nunca viu, né? Mas eles esbarram Mofando, né? Mofando. mofando, eu sei, mas eles esbarram também numa questão jurídica, cara, porque a lei no Brasil é draconiana, entendeu? Então, assim, se você botar um negócio no ar e você não tiver autorização do Ozzy Osbourne, o cara pode te processar. E em 1985, ninguém pegava autorização de ninguém para fazer entrevista. Isso não existia, era uma coisa, isso é uma coisa recente de advogado de 15 anos para cá, entendeu? Então, a quantidade de programas musicais maravilhosos que a Globo tem lá que eles não conseguem botar no ar, cara, com medo de processo. Até Não, poderia botar no ar, entendeu? mas você pega o exemplo do Underground ao Emo, né? Que foi esse documentário que eu fiz em 2013 e foi antes de ter, né, os Globoplay e tal. Ele não está em lugar nenhum hoje, ele só está no Sim, YouTube, é, piratão lá. sim. Mas e aí eu mandei mensagem, pô, gente, vamos há 10 anos, né, em 2023, vamos fazer uma versão especial, o documentário, pô, é bem falado. Eu faço uma versão estendida, porque ele teve formato de 52 minutos para entrar na É, grade do Bis, né? sim. Deixa eu fazer uma versão estendida, tal, me dá uma qualquer grana aí eu faço isso, tal. Ah, não, mas não vale a pena, não é interessante, autorização de imagem. Eu até me dispus, falei, cara, eu pego a autorização de imagem de novo das pessoas. É, Não. Então também é. tem uma certa má vontade também, né? É muito difícil. Cara, tem, mas assim, um medo de processo, porque aí você mete advogado no meio, e lá na Globoplay, assim como muitas outros streamings, tem muito advogado opinando lá, né? E advogado tá aí pra criar problema, a gente sabe, né? Muito mais do que pra resolver. Então é isso, cara, é difícil, entendeu? O cara vai sempre falar, não, não pode botar isso no ar, porque você pode ter um processo. Aí o diretor lá vai falar, não vamos botar isso no ar. Cara, Cara, quantidade de. a dor de cabeça que eu tive na pós, o clearance meu foi infernal. É Foram infernal. 9 meses de clearance. Você E não. clearance absurdos, assim. Que Você não você não demorou imagina. mais tempo com a burocracia do que filmando? Sim, com certeza. Como é que pode um cineasta, um documentarista, gastar mais tempo com a burocracia que envolve seu filme do que com a feitura do seu filme? É isso que acontece aqui no Brasil, cara. É um absurdo, é uma coisa. Por isso que tantos projetos não rolam, entendeu? É uma coisa. Você imagina assim, até os anos 90 tinha lá o clipe do Fantástico, né? Lembra? A banda ia lá, né, e gravava no dia um clipe que era especial para o Fantástico, né? Não existe nenhum documento, nenhuma assinatura dos artistas autorizando isso. Todos os artistas queriam ir lá. Então, o Tim Maia ia lá, eles gravavam lá o clipe, ia ao ar no dia seguinte, né? Gravavam no sábado, ia ao ar no domingo. Não tem documentação. Então, hoje, 30 anos depois, para você botar uma coisa dessas no ar, aí você tem que fazer o processo inverso. Tem que ir na família do Tim Maia, que é o filho dele lá, o Carmelo, difícil pra caramba, pedir autorização de todo mundo que entrou que tá aparecendo no clipe. Quer dizer, é uma burocracia, um cipoal jurídico, né, Daniel, que torna o trabalho do documentarista muito mais difícil, né, cara? Não, teve foi a única pessoa que eu respondi no meu Instagram com uma crítica, entre aspas, foi a única crítica que eu respondi foi: ah, eu achei uma sacanagem em Santos, no episódio de Santos, vocês podiam ter botado homenagear os adolescentes mortos, né? Aí eu respondi, falei, oi, não sei se você sabe, mas tudo no documentário está autorizado. Então, no meu corte original, tinha uma imagem muito bonita, que eu botei uma animação de uma fotinha de cada jovem que morreu, né, no momento que o Rodolfo está falando ali da perda e tal, que seria uma maneira de homenagear. Mas eu peguei autorização, eram 8 famílias, eu tive autorização de 5 famílias, 3 famílias não responderam. É isso aí. Eu estava até, e eu com o meu jurídico, a gente até falou assim, gente, vamos bancar. Eles não responderam, tá tudo certo. Na semana que eu entreguei as masters, 2 delas responderam que não iam autorizar, porque era muito doloroso. Eu tive que cair com todo mundo. É. Eu caí com todo mundo. Daí eu respondi a moça, falei, eu queria muito, mas eu precisei respeitar também a decisão das famílias. E é isso aí, gente. Então é muito doido. Mas tem várias autorizações para mim que são absurdas. Tipo, uma foto de grupo num camarim que aparecia, aí aparece o fulano, o É isso aí. cicano, o Carlinhos Brown.
Cadê a autorização do Carlinhos Brown? Eu falei, É gente, isso ele aí. tá no camarim, cara. Ele nunca É. vai negar, ele não vai me processar por isso, entendeu? É muito doido. Ô, Daniel, vai sim, cara. Talvez não o Carlinhos Brown, mas eu fui processado rapidamente. Eu lancei o livro do Zé do Caixão em 98. 15 anos depois, uma pessoa que era uma menina que trabalhava no programa dele na Bandeirantes, que aparece numa foto ao lado dele, processou a editora e ganhou uma grana porque não tinha autorização de uso de imagem dela. O livro é de 98, ela processou em tipo 2013, uma coisa, sei lá, 15, 16 anos depois. E ganhou, cara. Já era maior de idade, já tinha 40 anos. Ela era menor de idade quando apareceu na foto, uma foto dos anos 90, né? Em que ela apareceu ao lado do Zé do Caixão. Ela falou: cadê a autorização? Eu falei: pô, tem autorização, né? Isso é uma foto da Rede Bandeirantes e tal. Ganhou, cara. Entendeu? Então é isso aí, cara. É isso aí, é complicado. João, Nós só falando aqui, falar agora como um bom gaúcho, bairrista. Nós temos um material legal dos anos 80 porque o Gervásio, dos Replicantes, ele Sim. é cineasta, e na época eles brincavam muito com o Super 8 e coisas assim, então tem um material bem legal, mas é aquele negócio bem bolha, né, aqui no Sul. E falando sobre esse negócio de burocracia que tu está falando agora, isso é um saco, né, porque no vez de receber um material bom, eu acabo olhando muito podcast e eu já estou de saco cheio de ver sempre as mesmas pessoas falando a mesma coisa, e não vai nada a fundo, é só um papo. Eu tô falando de músicos, né, que vão no podcast, músicos antigos, mais ou menos recentes. Então falta material bom, né? Vou te E essa falar, João, teve sobre essa questão de podcast, foi engraçado, porque eu gravei com os Raimundos ali, com os integrantes, no segundo semestre no meio do ano de 2024. E aí, entre 2024 até agora, são, né, um ano e meio, todos eles foram para diversos podcasts. E aí eu ficava assim, no primeiro momento eu ficava um pouco mais assim, putz, cara, os caras estão canibalizando a minha história, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei tranquilo, porque o grande poder do documentário é você botar todos eles juntos, conversando entre eles, e de uma dinâmica que fica completa, porque exatamente por conta disso, e, e que bom, entre aspas, para nós documentaristas, que esses podcasters são todos fracos, né? Porque eles não fazem pergunta nenhuma, né? Então, assim, não não tem tem nem direção, né? cara para falar sobre música. Olha, puxar o saco de novo do Barcinski aqui. É pessoal dos anos 90, a partir dos anos 2000. Ainda tem o Alexandre lá, que era da Bis dos anos 90, mas ele sumiu do mapa, né? Tem o Forestieri também, eu não sou muito fã do estilo que o Forestieri fala, mas é um cara que fala bem, fala de música, mas a partir dos anos 2000 eu não conheço ah, ninguém que fale bem, tem e todo alguns. mundo fala com O Bruno uma Ascari tem um distância. canal legal, o Luiz Felipe Carneiro tem canais legais. Existem, mas, cara, João, é difícil, cara. Você tem que ficar caçando, né? Mas os caras falam com um distanciamento, e tem É. um que aparece nos podcasts que o cara só falta estar com um livrinho, assim, lendo o nome do cara, porque no dia tal o cara fez isso. É um estilo horrível, assim, não tem vivência, né? Não tem como falar alguma coisa que não se viveu, ou tem uma intimidade, né? E o pessoal não tem intimidade. E no caso aí, o Daniel falando, a intimidade que ele teve ali, isso ajudou muito, né? Mas os bons sempre conseguem mesmo. Tem um tal de Ó, ABFP aí de o uns Vinícius tá, jovens o aí que Vinícius tá estão me sac... começando. É, então, o Vinícius tá me sacaneando aqui que eu não defendi o Forasta. Pô, o João pode falar o que ele quiser do Forasta, o cara é meu amigo aí, Não, mas eu vou ficar defendendo. Para não, defender não, o não, De- Morrissey foi rapidinho, agora Pô, para mas defender não, um mas amigo. não, O Morris é artista, o Forasta é meu amigo, é diferente. não, não, o Forastieri eu gosto dele, só que ele é meio, cria polêmica e coisa É, assim, ele é mais, e o estilo de música dele, eu lembro que ele falando do Carlos Alexandre Bias lá, quando a abertura do livro do Carlos Alexandre, ele já larga assim, porque a redação tem que Ricardo ser de tal Alexandre, jeito. Ricardo Alexandre. Ricardo, desculpa, É, Ricardo é. Alexandre. E ele já fala no estilo pé na porta, ele é muito pé na porta, né? Eu vou no mediano ali. Não, mas sem dúvida é um cara que representativo. E ele vai para campos que não é o meu caminho de quadrinhos e coisas assim, que não é o meu caminho. Eu vou praticamente só na música, né?
Sabe que o Forastieri é meu vizinho aqui em São Paulo, assim, de bairro, né? Eu sempre encontro Sim. ele na rua aqui caminhando com a garrafinha d'água e tal. Você mora no Vila Madalena ali, né? Ele É, mora ali do exato. lado ali. É. Não, o Forasta é bonzinho, cara. Não tem essa, não. As pessoas têm uma imagem assim, mas, né? O... Galera, a gente está chegando ao fim. Se alguém tiver mais alguma pergunta para o Daniel. Mas, ô Daniel, uma coisa eu queria te perguntar. Tem muito material a mais, né, desse documentário, eu imagino, né? Às vezes vale a pena ter uma coisa futura, nem que seja em YouTube e tal, com coisas que ficaram de fora, né? Você já pensou em fazer isso, cara? Já, eu cheguei até no Globoplay, até, sei lá, 2 semanas atrás, falei, gente, tem muito material extra, tal, sei lá, vamos fazer fazer um apanhado dos extras, botar ali tem uma aba de extras. É, Ah, não, a gente não está acostumado, a gente não faz muito, sei lá o que eles já deram uma escanteada, assim. é, É, acontece que, assim, teoricamente, o material bruto produzido das entrevistas é posse Globoplay, né? exatamente. E o material de arquivo, tanto que até fiz no meu Instagram lá, eu fiz um compiladão lá de algumas coisas de arquivo mesmo, eu postei, né? Mas também, teoricamente, também é da Adriana, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, esse material vai meio que ficar, talvez ele na frente, por exemplo, sei lá, no futuro, por algum motivo ou outro, quiser fazer um Deluxe Edition, aí a gente pode repensar. Eu vou estar aguardando isso sem dúvida nenhuma. Mas é isso, a gente acaba ficando com esse material. A única coisa que eu consegui convencer o Globoplay de soltar foi um depoimento do Rodolfo falando sobre o Chorão, que eu achei que era importante, né? Porque muita gente falou dessa coisa, se o Rodolfo tivesse permanecido, o Chorão, aconteceria a mesma coisa, provavelmente, o que aconteceu com o Chorão, né? Então, Sim. tem esse depoimento que acabou saindo no Instagram, no YouTube, que eu acho legal. Talvez é o único material extra que eu consegui, mesmo assim foi de graça. Que eu falei assim, a gente posta porque isso é muito legal. Muito legal. O Rogério tinha perguntado sobre outras séries do Globoplay. Tem umas séries musicais muito legais. O Renato Terra fez uma da Nara Leão, que eu acho ótima, que é super bem feita, assim, também com difícil, né, arrumar material da Nara Leão, porque, né, por causa do tempo. Ele tem uma do Tim Maia, que é bem legal também, que é inteiramente de depoimentos do próprio Tim Maia. Então tem muita mentira, muita história inventada e tal, mas é divertido pra caramba, né? E tem uma recente do Maguila, que eu achei bem feito também, né? Com história do Maguila, também do Luciano do Vale, daquela galera de esporte dos anos 80 e tal, que eu achei bem feito, também tá na Globoplay, né? Eu vi o do Belchior, que é mais antiga, cara, a gravação dele, assim. Mas daí eu vi, puta, o cara é um baita de um poeta, assim, É. né? Tu vê, é legal procurar, mesmo que não seja a minha praia, ver esses documentários e conhecer um pouco. Esse filme do Belchior é a montagem, acho que é do Paulo Fontinelli, meu amigo e tal, é bem legal também. Ele fez milagre ali com o pouco material que ele tinha, né? Porque tem isso também, né? Muitos artistas você quer fazer. Outro dia eu fui procurado por um cara que tá tentando fazer um documentário do Sérgio Sampaio, né? Não tem material do Sérgio Sampaio, cara. Deve ter, sabe, na TV Cultura uma coisa ou outra ali, mas não existe, cara. É bizarro isso, né? Então você tem que fazer números musicais, pessoas interpretando as coisas dele, né? Só vai ter depoimento, basicamente, né? Porque você não tem material de arquivo, né? Esse negócio de interpretação eu acho um saco, ainda mais vindo da Cara, mas Globo. às vezes é a única coisa que você tem, João, porque como é que você Não, vai não. ilustrar a vida a música do Sérgio Sampaio se você não tem uma imagem dele tocando, né, cara? É difícil, né? Isso é mais produção, não tão de documentário, mas às vezes de filmes. Quando É, envolve a Globo, eles inventam umas coisas assim, muito estilizadas, que foge, sim, não dá uma ideia real, né? tem isso mesmo. Vamos lá, estamos chegando ao fim. Vinícius, por favor. Então, André e Daniel, um conselho que vocês dariam para quem está pensando em documentar alguma coisa, algum artista, algum movimento artístico, enfim, algum movimento musical, talvez o livro a gente esbarre em menos burocracia do que um documentário, né? Ou não, tipo assim, a gente vai ter tanta burocracia ou até mais, né, do que um documentário audiovisual. Daniel, você quer responder primeiro, depois eu falo? Bom, de livro, sem dúvida, vou deixar para o André, mas eu acho que eu fiz, né? Depende do DOC, depende de quem está pagando, eu acredito isso. Assim, numa maneira geral, você precisa pegar autorização de tudo. No caso, eu fiz, por exemplo, eu posso dizer que eu fiz o do 20 anos da DEC, né? Que é um documentário que eu fiz, foi só para o YouTube, né? Foi muito menor, né? E foi financiado pela própria DEC, né? O João Augusto e tal. Então, esse eu não precisei me preocupar com clearance de nada, foi o próprio deck que assumiu toda a questão de clearance. Então, esse, pô, é um cenário ótimo que
a produção, vamos dizer assim, da minha produtora não cuida dessa parte jurídica, que é um grande alívio, né? Eu consegui pensar só na parte editorial, obviamente que depois voltou o clearance, algumas coisas a gente precisa ajustar, mas foi muito menos estressante. Mas é burocrático, né? Na teoria, você tem que pegar, no caso de um streaming Globoplay, certamente Netflix, HBO, Amazon Prime, todos esses você precisa pegar cada imagem que aparece. Para você ter ideia, o Excel, a planilha de Excel do clearance, que eu tive que subir, que a gente chama de ficha técnica, ela ficou com 2 GB, porque ela teve print de cada frame de vídeo que aparece uma foto ou um vídeo de que dá frame e printar. Então, foi uma planilha de 2 GB. Uma planilha de Excel de 2 GB é um absurdo. Então, é muito burocrático, assim. Realmente não é uma coisa muito simples, não, né? Então, mas é isso, é você ter essa segurança jurídica, porque é isso, né? O jurídico de um Globo, de um player desse, certamente é a maior dor de cabeça que você pode ter, e eles fazem isso de uma maneira até mesmo para te preservar de futuros problemas, até mesmo financeiros, né? Então, aí a gente tem que seguir mesmo, né? A gente que é prudente, quando a gente era mais jovem, a gente fazia na rataria, na correria, mas é importante ter tudo liberado mesmo. Mas livro é bem mais fácil, viu, Vinícius? Porque assim, depois da lei das biografias lá com o STF, né, o texto que você escrever sobre alguém, ele é sujeito às penalidades da legislação. Se você falar que alguém é ladrão, o cara vai lá e te processa e você vai perder. Mas agora você pode falar tudo que você quiser sobre uma pessoa. Mas ele tem o direito de depois de processar se você tiver mentido e tal. Então isso foi muito bom para biógrafos, né? Porque a gente pode escrever sobre. Eu não preciso pedir autorização para a família de fulano ou de Beltrano ou de Beltrana para escrever sobre eles. Agora, o que você precisa, onde o bicho vai pegar, é na autorização de imagens, porque isso o STF não legislou. Então, por exemplo, posso dar um exemplo. Quando eu fiz o meu livro Pavões Misteriosos, eu tinha lá uma foto da Ângela Rorô, nos anos 70, ela tinha autorizado. No dia que o livro foi para a gráfica, ela ligou pedindo dinheiro, que ela precisava de grana pela foto, né? E ela não autorizou o uso da foto dela, eu tive que tirar do livro. Mas o depoimento dela entrou inteiro. E aí ela não pode me processar. Ela poderia se eu tivesse mentido sobre alguma coisa do depoimento dela, você entende? Então, se eu for fazer um livro só com texto, eu não me preocuparia tanto, né? Agora, quando você vai precisar de fotos das bandas, capa de disco, essa coisa, cara, você tem que pedir autorização, não adianta, cara, porque de onde você menos espera vem um processo, vem uma encheção de saco, entendeu? É como o Daniel diz, cara, é insuportável, assim, cara. Vinícius, um conselho para ti: tu não escreve o livro, nem faz documentário, tu abre uma empresa para dar suporte para quem quer escrever e fazer documentário, tu faz a Mas parte burocrática. aí ele vai abrir empresa no Brasil, 95% delas vão à falência em menos de 2 anos, depois ele não consegue fechar a empresa. Tem isso também, né? Tem isso Mais também, difícil do que abrir é demora fechar a empresa, né? 6 meses para abrir a empresa É, e pague para entrar e reze para sair, né? é. É rir para não chorar, né? Agora, o seu tema é anos 2000, não é, Vinícius? Cara, eu acho que essa galera dos anos 2000, sinceramente, você vai ter muito mais material e você vai ter acesso direto às bandas e tal. Então fica mais fácil também, né, cara? É difícil Uhum. lá o Daniel fazendo sobre banda dos anos 90, assinada pela Sony, né, multinacional, aí, puta, tem que 500 mil advogados e tal. Agora, com as bandas que são mais do underground e tal, sei lá, cara, conversa com os caras aí, né? Pede autorizações e tal, acho mais fácil. Não acha, Daniel? Essa coisa jurídica, essa barreira jurídica deve ser menor, né, para essa galera mais nova, imagino, né? Bandas mais alternativas e tal. Acho que sim, eu acho que no fundo, no ruim, faz um termo simples e pega a assinatura, entendeu? Quem que tirou a foto, é isso, é pensar pelo menos na primeira linha ali de defesa, porque às vezes você pode começar e achar que é um caminho sem fim, né? Mas às vezes, cara, tem um advogado ali, pega um advogado já menor, sacou? Acho que às vezes a gente fica meio que, acho que eu nem vou começar porque vai dar trabalho, entendeu? Eu acho que vai começando. Eu mesmo, se eu tivesse 6 anos atrás, eu fui meio assim, eu comecei a fazer um andar na pedra sem saber que ia ser esse mamute jurídico, entendeu? Eu não sabia mesmo, e eu fui descobrindo. Aí eu falei, então chama um advogado, então vou precisar de uma outra agora para fazer o clearance. E você né? Acho que a demanda vai aparecendo. No final das contas, eu sempre falo o seguinte: não é pela grana que a gente faz porque a gente sabe por algum motivo, eu não sei o André, mas por mim, eu tinha uma missão, cara. E essa missão eu falei, cara, eu vou terminar isso aqui, eu vou concluir, entendeu? Eu poderia ter desistido há muito tempo,
Eu poderia ter feito de uma maneira muito mais apressada, até meio otimizado a verba que eu tinha, mas não, cara, eu queria fazer bem feito e que bom que deu certo, sacou? Mas dá trabalho, cara. A gente só vai descobrir que vai dar trabalho no meio do trabalho. Então, eu sempre falo isso, cara, vai fazer, bicho. E aí É. e só se cerca de gente para te dar conselhos e, na dúvida, pega um pedaço de papel lá, um contratinho e assina, pega, ó, vou fazer tal. E se organiza. Isso foi muito importante no Raimundos. Desculpa, só para concluir. Eu tive poucos problemas pelo menos até então, né? Porque eu fui muito claro nos termos. Eu deixava muito claro, olha, eu estou fazendo isso. Então, o que eu conversava com um, eu conversava com o outro. Eu comunicava um, eu comunicava o outro. Eu marcava a entrevista de um, eu marcava a entrevista do outro, para não parecer que eu estou dando melhorando um lado, dando mais, jogando mais foco no outro. Então, transparência, né? E transparência com todo mundo, né? Para chegar lá na frente e dar tudo certo. O legal é fazer, né, Daniel? O legal é fazer, né, cara? O legal é filmar, editar, ver o negócio pronto, ver a galera vendo, né? Isso que é o legal, né? Isso aí vale qualquer tantas dezenas, centenas de horas que você passou fazendo Excel, né? Não é? Eu quero pensar que sim, mas sim, sim, Não, sim. mas é isso aí, cara. É isso aí. Vida de cineasta é isso. É uma hora. Cada minuto que você filma, você passa 5 fazendo Excel, cara. Não tem. Totalmente. Não é? E Não mais tem. 10 no telefone. É isso aí. Galera, daqui a umas 3 semanas a gente vai ter um debate muito legal com dois autores aí do livro, o Ricardo e o Luiz, que fizeram um livro sobre o New Order e o Joy Division, tá? Eu aviso aí a vocês amanhã, vai ser bem, bem legal. Daniel, pô, muitíssimo obrigado, cara. Parabéns pelo seu Oi? trabalho. Acho que foi muito legal ter seus depoimentos aqui. Parabéns pela série, que ela te traga bons frutos aí. Que essa outra série que você esteja fazendo aí não te leve 6 anos de novo, né? Não, nem pode, nem pode. Valeu demais, Daniel. Valeu, obrigado, gente. Obrigado pela troca. Foi muito legal mesmo, gente. Valeu. Obrigadão, Boa galera. noite. Gente, Valeu demais. demais, hein? Tchau, tchau. Beijos a todos aí. Valeu demais.